fique lá embaixo da trave agora. Que o espírito de Koldá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Koldá. Foi o espírito de Koldá que salvou essa aí. Gol do time. Danilo, o espírito de Koldá estava com você agora, Danilo. Meu Deus. Reveja a jogada do herói Danilo com o pé direito para salvar o time, como já salvou em outras oportunidades. Vai acabar o jogo, não foi agora, não vai ser mais. 40 ainda pode acabar, seu juiz. Acabou! Como é rica a história da Chapecoense. É um exemplo que tem que se espalhar pelo futebol brasileiro de gestão, de organização. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fone. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Dia a dia, Caduzinho, Fone. Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? Acre de novo. Cubidia. Depois volta, guarda de novo, vamos aqui. É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai sair, vai partir. Valeu. Josimito. É nóis. Bora. 3h15, agora uma informação urgente. O avião que estava levando o time da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, onde o time vai disputar nesta quarta-feira a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín, está desaparecido. O avião perdeu o sinal da torre de comando e não há informações sobre vítimas ou sobre mortes. Por enquanto, essa informação durante... as autoridades da aeronáutica fazem buscas aí pela região, pelos ares, para tentar descobrir o paradeiro desse avião que perdeu contato comando aí com a torre de comando nos ares. Então, realmente, é uma informação, a gente não sabe se teve morte, se o avião caiu ou não, mas realmente a informação de momento é que o avião está desaparecido. Mais informações ao longo aqui do SBT Notícias, repetindo então, o avião que estava levando todo o time, toda a delegação dessa final inédita da Chapecoense lá para Medellín, na Colômbia, segue desaparecido. Agora são 4h10, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações são da imprensa colombiana. A equipe jogaria amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. A aeronave teria desaparecido do radar perto da cidade de Cerro Gordo, com 72 passageiros e 9 tripulantes. A Chapecoense usou um voo comercial de São Paulo para ir até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E de lá, trocou então de aeronave rumo a Medellín. Nós estamos vendo aí imagens dos jogadores. Não há informações precisas sobre mortos ou feridos. Ambulâncias de cidades próximas estão participando do resgate. Daqui a pouco, outras informações. Meu filho era tudo. Vai começar a viagem aí, ó. Estamos vivendo um sonho, o maior da nossa história. Você faz parte desse sonho. Isso é o que nos move. Não deixe esse sonho acabar. Como é rica a história da Chapecoense!
mundo lamenta a maior tragédia esportiva da história. Avião com delegação da Chapecoense cai na Colômbia. 72 corpos foram resgatados. 3 jogadores, 2 tripulantes e um jornalista sobreviveram. Caixas pretas do avião já foram encontradas e nossos enviados especiais à Colômbia acompanham as investigações. A aeronave que caiu tinha 17 anos de fabricação e voou também por companhias dos Estados Unidos, Irlanda e França. Da euforia ao luto. Cidade que sonhava com o primeiro título internacional chora a morte de seus heróis. Solidariedade. Clubes oferecem jogadores, pedem que Chapecoense não seja rebaixada e CBF mexe no calendário. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro tiveram datas alteradas. Na Inglaterra, o arco de um dos estádios mais famosos do mundo fica verde. E a homenagem dos times brasileiros. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma tragédia aérea sem precedentes na história do esporte matou os atletas do time da Chapecoense que jogariam amanhã a final da Copa Sul-Americana. Além dos jogadores, está a bordo do avião que caiu na Colômbia a equipe técnica, dirigentes do clube e profissionais da imprensa. Até agora, 71 corpos foram resgatados. 6 pessoas sobreviveram. Há pouco, as buscas foram encerradas. As caixas pretas, que podem ajudar a esclarecer o motivo da queda da aeronave, foram recuperadas. A emoção de disputar a final da Copa Sul-Americana pela primeira vez. A preparação antes do embarque, ainda em São Paulo. Já dentro do avião, jogadores ansiosos com o jogo de ida que aconteceria contra o time colombiano Atlético Nacional. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fole. Sonhos de uma equipe inteira interrompidos por uma tragédia. Os passageiros haviam embarcado em um primeiro avião que fez o trecho entre o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e a Bolívia. De Santa Cruz de la Sierra, seguiram para Medellín, na Colômbia. Por volta das 10h15 da noite, no horário colombiano, 1h15 no horário de Brasília, a aeronave perdeu contato com a torre de controle entre as cidades de Abedioral e La Serra. A queda aconteceu a 30 quilômetros do aeroporto internacional José Maria Córdova, na cidade de Rio Negro. 81 pessoas estavam a bordo. Além dos 22 jogadores, no voo também estavam a comissão técnica, integrantes da diretoria da Chapecoense, além de 22 profissionais de imprensa. A aeronave modelo BAe 146 foi fabricada por uma empresa que faz parte do grupo britânico BAe Systems. Quero expressar a nome meu. Em um pronunciamento na TV, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, enviou condolências aos parentes e amigos das vítimas. Familiares e amigos das vítimas do acidente aéreo. O avião pertence à companhia aérea Lamia. A empresa é da Venezuela, mas opera também na Bolívia. A aeronave que caiu tinha 17 anos de fabricação e voou também por companhias dos Estados Unidos, Irlanda e França. Foi comprada pela Lamia há 3 anos. Peritos já começaram a examinar a fuselagem do avião para tentar encontrar pistas para entender o motivo da queda. Por enquanto, a única informação que eles têm é de que o piloto chegou a emitir um alerta de emergência por falha técnica e que chovia no momento da tragédia. O mau tempo também tem atrasado o trabalho das equipes de resgate, que chegaram a interromper a operação, que é realizada em uma localidade montanhosa e de difícil acesso. Essas imagens mostram um dos sobreviventes sendo resgatado pelos socorristas. O lateral esquerdo, Alan Rustel, também foi retirado com vida em meio aos destroços e levado a um hospital da cidade de La Serra. Ele sofreu múltiplas fraturas nos braços, nas pernas e na coluna. O empresário de futebol esteve com o jogador. Acabei de sair do quarto dele, ele está estável, vai fazer uma pequena cirurgia na coluna, porém, segundo os médicos, não corre risco. Entre os tripulantes, uma comissária foi resgatada. Agora, os relatos dos sobreviventes, assim como as caixas pretas que foram recuperadas, serão cruciais para ajudar os investigadores a determinar o que causou a queda do avião. A Chapecoense pretende fazer um velório coletivo no centro do gramado da Arena Condá.
É lá que está o repórter Andrei Rosseto. Boa noite, Andrei. Já há previsão para a chegada dos corpos? Boa noite a todos. Não, ainda não há previsão da chegada dos corpos aqui em Chapecó, mas a direção acredita que isso vai acontecer entre sexta e sábado. Agora nós vamos mostrar aqui as arquibancadas da Arena Condá, que foram abertas aos torcedores que devem passar a noite em vigília aqui. Os vestiários e algumas salas do estádio foram reservados para a criação de 2 comitês de crise. Jogadores que não embarcaram e familiares das vítimas estão aqui para receber atendimento médico e psicológico. A cidade inteira está de luto. Nascimento. Obrigado. O avião que sofreu o acidente parou de ser fabricado em 2002. O mesmo avião transportou há menos de 3 semanas o jogador Messi e toda a seleção da Argentina para o jogo contra o Brasil em Belo Horizonte pelas eliminatórias da Copa. Uma região alta, cheia de montanhas, o tempo ruim, uma pane elétrica ou a falta de combustível. Vários fatores que podem ter provocado o acidente. Neste radar é possível ver o fim do trajeto do voo. A 5 minutos do pouso, a aeronave faz 2 manobras à esquerda, a 6.000 metros de altitude e a 460 km por hora. Na segunda volta, a velocidade e a altura reduzem ainda mais. Logo depois, o avião simplesmente para. Este é o momento da queda. Não havia indício de combustível no acidente, no lugar do acidente. Ou seja, aí você pode imaginar, bom, tinha pouco, o avião caiu porque acabou o combustível. Então, essas especulações a gente pode fazer. Outra hipótese é a necessidade de gastar todo o combustível dos tanques para fazer um pouso de emergência. Quando você bate tentando pousar ou raspa no chão e vai se quebrando, muito provavelmente as pessoas que escaparam estavam na cauda do avião, no rabo do avião. A aeronave, um Avro RJ-85, tinha 4 turbinas e parou de ser fabricada em 2002. O mesmo avião foi usado pela seleção da Argentina na viagem a Belo Horizonte no começo deste mês, para o jogo contra o Brasil pelas eliminatórias da Copa. Como o modelo é de fabricação britânica, uma equipe de lá será enviada à Colômbia para ajudar na investigação. Daniel Chaves, integrante da equipe brasileira de atletismo, morou no local do acidente por 1 ano. Por telefone, o atleta contou que a região colombiana é procurada por ter condições climáticas e altitude ideais para a prática do esporte. A União fica mais ou menos a 2.500 metros de altura, é um local bem montanhoso, é bem afastado do povoado, né? Bem rural mesmo. São pessoas bem campesinas, de botas, por vias de terra batida, bem difícil o acesso onde caiu o avião. Na hora da queda, ventava e chovia pouco. Nada fora do comum para a região quente e montanhosa. Segundo o aeroporto de Medellín, estava com garoa na hora e uma visibilidade não tão reduzida, a visibilidade estava ok. E como a gente observa até pelas imagens de satélite, a gente vê que tinha bastante nuvem de chuva, mas embaixo da área onde o avião caiu. A equipe da Chapecoense embarcou no Brasil em um avião comercial até a Bolívia. Lá, o avião fretado esperava para levá-los até Medellín. Mas não era este o plano da delegação da Chapecoense. A ideia era embarcar aqui no Brasil neste mesmo voo fretado, partindo de Cumbica direto para a Colômbia, sem passar pela Bolívia. Só que a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, vetou este voo. Isso porque somente aeronaves do Brasil e da Colômbia poderiam fazer este trajeto direto, conforme termos de acordos internacionais. Há 1 mês, a Chapecoense tentou fretar o mesmo avião com embarque no Brasil e voo direto a Barranquilha, outra cidade colombiana. Mas também teve o pedido negado pela ANAC. E pouco antes do avião sumir dos radares, o aeroporto de Medellín recebeu um pedido de prioridade de um Airbus A320 da companhia aérea Viva Colômbia. O piloto avisou sobre a perda de combustível e pousou às 21h52, horário local. Esse momento coincide com a aproximação do voo da Lamia, que precisou ficar em espera antes da descida em Medellín. Formado por jogadores de várias regiões, o time da Chapecoense tinha a cara do Brasil.
É por isso mesmo a dor está sendo vivida, sentida intensamente no país inteiro, Bruno Ricardo. Boa noite. Boa noite, Nascimento, Raquel, sem dúvida, por todos nós, né? Olha, os nossos repórteres conversaram com parentes e amigos dos jogadores. Muitos foram acordados de madrugada com a notícia. Às 5 horas da manhã, quando eu mexi no telefone, eu vi a mensagem. Foi assim em Olinda, na casa do jogador Kleber Santana. Foi assim em Natal, onde a mãe do volante Gil passou o dia amparada pela família. Meu coração está sangrando, gente. Mas eu quero dizer que meu filho vê muita gente feliz. No interior do Rio, a mãe de Tiago Vieira não conseguia acreditar na notícia. Para ser sincero para você, o meu coração diz que meu filho não está morto. Em Campos, no norte fluminense, a casa de Bruno Rangel, maior ídolo da história da Chapecoense, virou ponto de encontro. A gente não tem nem como mencionar o tamanho dessa tragédia. Um dos sobreviventes é aqui do Rio, é o zagueiro Neto. Aos 31 anos de idade, casado e pai de gêmeos, o jogador foi o último a ser resgatado com vida dos destroços do avião. Antes de embarcar, Neto deixou uma mensagem para os torcedores. Momentos como esses passam na nossa vida e de repente não voltam mais. E a gente tem que valorizar esse momento e dar o nosso melhor dentro de campo. Os pais de Neto moram na Pavuna, zona norte da cidade. Eles vestiram a camisa da Chapecoense para torcer pela vida do filho. Um filho maravilhoso. Deus fez essa bênção, essa glória na vida dele. Eu só estou esperando escapar. Neto teve traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. A mulher do zagueiro viajou para a Colômbia no fim da tarde. Vai com Deus, meu filho. Uma boa viagem, viu? É uma ansiedade que não diminui. Você receber a notícia é drástica, mas o pior é você não ter complemento da notícia, você não saber o resultado do que está acontecendo. Mesma angústia da família do lateral Alan Ruschel, outro sobrevivente da tragédia. Todas as notícias que a gente teve foi pela imprensa. A gente estava acompanhando a TV, a gente ficava trocando de canal para ter mais notícias, mas foi só pela imprensa mesmo. Mas para quem recebeu a pior notícia, ficaram só as lembranças. No Pará, o antigo treinador do atacante Lucas lamentou o fim precoce de uma carreira promissora. O garoto tinha um futuro muito grande pela frente. Aí, de repente interrompe assim, muitos planos da família. Como o volante Matheus Biteco, que vivia um momento especial. A gente, que é família assim, não quer acreditar. Então tá sendo muito difícil pra gente. Ídolo da Chapecoense e herói da classificação do time para a final da Copa Sul-Americana, o goleiro Danilo fez carreira no Paraná. A defesa do goleiro Danilo no último minuto do jogo contra o São Lourenço da Argentina garantiu a vaga da Chapecoense na final da Copa Sul-Americana. Reveja a jogada do herói Danilo com o pé direito para salvar o time, como já salvou em outras oportunidades. A narração é de Deva Pascovitch, do canal Fox Sports. Deva também morreu no acidente. Danilo tinha 31 anos e jogava na Chapecoense desde 2013. O goleiro construiu a carreira no futebol paranaense. Começou no Cianorte, time da cidade natal, no noroeste do estado. Parentes e amigos viveram a angústia da espera por notícias. No começo da tarde, a morte de Danilo foi confirmada. É muito difícil, eu jamais achei que eu fosse passar por esse momento. E eu não consegui assimilar ainda. Em Pato Branco, no sudoeste do estado, a tristeza pela perda de Sandro Palaoro, presidente da Chapecoense que nasceu na cidade. Em Curitiba, a família de Caio Júnior não quis se pronunciar. O técnico de 51 anos, que já dirigiu times como Palmeiras, Grêmio, Flamengo e Botafogo, vivia uma ótima fase no clube catarinense. Ele estava bem animado, entusiasmado, esperançoso com esse momento da Chapecoense. Minutos antes de embarcar, Caio Júnior enviou por telefone esta mensagem para o assessor de imprensa Adriano Ratman. Estamos dentro do avião em Santa Cruz de la Sierra, pegando o voo fretado agora para Medellín. Mais umas 4 horas de viagem, tá bom? Chegar lá, quando der eu respondo. Um abraço, guri. Caio Júnior era casado e deixou 2 filhos. Gabriel, de 20 anos, que estava nos Estados Unidos e voltou ao Brasil assim que soube da tragédia. E Matheus, de 24, que escapou por pouco de estar no avião que caiu na Colômbia. Nas redes sociais, Matheus disse que não embarcou porque esqueceu o passaporte. Chegada do corpo, enterro, tudo mais vai ser algo que vai fazer eles entenderem esse momento trágico, né? Esse aqui é o presente que o pessoal da Chape mandou pra gente há algumas semanas. Eles sempre tiveram muito carinho pelo nosso trabalho e eu tenho certeza que hoje eles estão recebendo em troca muito mais que esse carinho. Estão recebendo amor e orações do mundo todo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a tragédia.
A gente volta a falar então sobre a tragédia com a Chapecoense. O mundo do futebol também perdeu 21 jornalistas que acompanhavam o time na viagem para Medellín. Apenas um profissional sobreviveu à queda do avião. O comentarista do canal de TV Fox Sports, Mário Sérgio, de 66 anos, era um dos passageiros. Ex-jogador e ex-treinador, ele atuou na seleção brasileira e defendeu vários times, como o Flamengo e o Palmeiras. O Mário vai ficar, as brincadeiras nossas vão ficar gravadas. E quantas brincadeiras foram? Poucas pessoas sabem. Quando eu cheguei em Salvador, ele disse: sai desse hotel, pega a tua mala e vamos morar juntos. Cara, ele é mais do que um irmão. É difícil, é difícil. Deva Pascovitch iria narrar o jogo pela Fox Sports. Ele tinha 51 anos e era um dos profissionais mais respeitados do país. Foi o espírito de Koldá que salvou essa aí! A TV Globo perdeu 3 jornalistas, entre eles o repórter cinematográfico Ari Júnior, de 48 anos. Ele começou a carreira como porteiro da TV Serra Dourada, afiliada do SBT em Goiânia. Promovido a cinegrafista, participou de grandes coberturas internacionais, como Copas do Mundo e Olimpíadas. Em abril do ano passado, estava no Nepal durante o terremoto. Ele me ligou falando que ia viajar para a Colômbia, que havia sonhado com a minha filha. Estava assim, meio melancólico, falou que tinha sonhado muito com ela, estava tudo bem, eu falei que estava. Ele, para mim, sempre foi um exemplo, eu sempre procurei seguir os passos dele, tanto como pessoa quanto no profissional, e para mim, como eu te falei, não caiu a ficha ainda. Também estava no avião Delfim Peixoto, vice-presidente da CBF. Ele tinha 72 anos e era dirigente da Confederação desde 1985. Possivelmente é o maior drama do futebol mundial, não apenas do Brasil. Portanto, necessita da compreensão, do apoio e da solidariedade de todos. Essa terça-feira é uma terça-feira negra para todos nós, não apenas pela tragédia com o time da Chapecoense, mas os companheiros que conviveram com a gente durante tantos anos. A Prefeitura de Chapecó cancelou todas as comemorações públicas por 30 dias, inclusive durante as festas de Natal e Ano Novo. Torcedores fizeram uma vigília em frente à Arena Condá. Hoje, a sede do Verdão do Oeste viu a alegria dar lugar à angústia. Em vez dos gritos de incentivo, rodas de oração. Amigos e parentes das vítimas buscavam informações. Um comitê de crise foi montado para atender as famílias. Entre os mortos está o radialista Fernando Chardon. Lugar de difícil acesso, e as informações de lá também não eram as mais precisas, né? Muito controversas, mas um susto, né? Durante a madrugada. A queda do avião que levava a Chapecoense ocorre em um momento em que o time catarinense buscava a consolidação entre os principais clubes do futebol brasileiro. No maior momento de auge da Chapecoense, né? No maior, nossa, toda a cidade em êxtase, todo mundo comemorando, celebrando muito. E acordar com essa notícia hoje foi devastador, né? A cidade de 210 mil habitantes parece não acreditar em tamanha tragédia. O prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, deveria ter embarcado com a delegação do clube. Eu desisti da viagem ontem. Desistiu, né? por quê? Porque teria um compromisso hoje às 11 horas da manhã. A gente conhece todos eles. Está sendo muito dolorido. Um dos sobreviventes é Rafael Renzel, narrador da Rádio Oeste, capital de Chapecó. Por telefone, o SBT Brasil falou com o primo do radialista, que está em observação na UTI de um hospital em Medellín, com fraturas no tórax e na perna. Ele estava, assim, em estado de choque, mas semi-consciente, e conseguiu passar o telefone, todos os dados, e pediu para ligar, informar que estava bem. Então, isso já foi uma coisa que confortou um pouco, né, a família. A Prefeitura de Chapecó decretou luto oficial de 30 dias. As aulas da rede municipal estão suspensas por 2 dias. É um momento muito difícil, né? Muita dor, mas a gente tem que ser forte, tem que ter fé para que a gente possa dar toda a proteção e todo o apoio nesse momento difícil a todos os familiares e a todos aqueles que estão lutando pela vida. O presidente Michel Temer lamentou o acidente e ofereceu assistência aos parentes das vítimas. Ele conversou por telefone com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que ofereceu todo o apoio ao Brasil.
Por ordem do Planalto, um avião decolou de Guarulhos, fez escala em Brasília e deve chegar a Medellín às 1h30 da manhã. Neste voo irão o prefeito de Chapecó, Luciano Boligon, especialistas em acidentes aéreos e funcionários de vários ministérios. Outros 2 aviões estão disponíveis para buscar as vítimas. Há ainda uma 4ª aeronave pronta para apoio. A tragédia aérea foi destaque no noticiário internacional. O estádio de Wembley, na Inglaterra, foi iluminado com a cor da equipe de Santa Catarina e com a mensagem em português Força Chape. Times do mundo inteiro prestaram homenagens às vítimas. Sérgio Uti. Só o som das máquinas fotográficas quebrou o minuto de silêncio que os jogadores do Real Madrid fizeram antes do treino de hoje. A mesma cena foi registrada no Barcelona. A notícia despertou a solidariedade dos principais times do mundo, que replicaram o escudo da Chapecoense nas redes sociais. Arsenal, Chelsea, Manchester City, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, onde jogou Kleber Santana, que está entre as vítimas. Em boa parte do planeta, em várias línguas, a tragédia com um time de futebol do Brasil foi o principal assunto do dia. O britânico The Guardian trouxe um vídeo em seu site explicando a ascensão da Chapecoense nos últimos anos. O El País, da Espanha, contou a história de um time humilde que jogaria sua primeira final internacional. Essa tragédia traz lembranças de uma dor que muitos já conhecem. Torcedores e famílias de jornalistas e atletas em várias partes do mundo. Desde a década de 40, houve pelo menos 27 tragédias aéreas com equipes esportivas. A mais recente foi em 2011, quando o avião que levava o time de hóquei do Lokomotiv caiu ao tentar decolar do aeroporto de Yaroslav, na Rússia. Os 37 jogadores e o treinador morreram. 1949, jornalistas e todo o time do Torino, da Itália, morreram quando o avião tentava pousar em Turim. O time do Manchester United tem em sua história algo semelhante. Munique, em 1958. Novamente, jogadores e jornalistas morreram quando o avião que traria o time para a Inglaterra tentava deixar Munique, na Alemanha. Foi um trauma tão grande para o futebol inglês que virou até filme. Filme triste como o dia de hoje, ao contrário de muitos momentos alegres do futebol, dos quais a Chapecoense também foi protagonista. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a tragédia da Chapecoense. A seguir, clubes brasileiros se unem para emprestar jogadores à Chapecoense. O Atlético Nacional pede que a Chape seja declarada campeã da Copa Sul-Americana. Nós voltamos já já. De volta à tragédia no futebol. O Atlético Nacional quer que o título da Copa Sul-Americana seja dado à Chapecoense. A partida de amanhã seria mais um capítulo na história de sucesso do time de Santa Catarina que vinha construindo assim nos últimos anos. Ao lado do verde e branco, a cor do luto, que nada combina com a bela trajetória da Chapecoense. Ver esses amigos, essas pessoas partirem dessa maneira tão trágica, no melhor momento, é muito doloroso, é uma coisa assim que é difícil. Não existe coisa mais triste do que isso, né? Tanto jovem, meu Deus. Inconformados, torcedores lembram da chegada à final da Sul-Americana. Que tava deixando todos os grandes para trás, né? Esse foi o melhor momento do Chapecoense. Um gol de Ananias no primeiro jogo contra o argentino São Lourenço, fora de casa, garantiu a classificação inédita no torneio continental. A partida de volta no Brasil ficou no 0-0. O capitão Kleber Santana, uma das vítimas do desastre, estava confiante. O Brasil todo agora, Chapecoense, sem dúvida, espero que a gente possa conseguir esse grande feito, que é chegar a ser campeão. A Associação Chapecoense de Futebol foi fundada em 1973 em Chapecó, no oeste catarinense. O clube já conquistou 5 títulos estaduais. Em 2010, a equipe chegou à Série C do Campeonato Brasileiro. Dali em diante, só cresceu. Passou pela Série B e desde 2014 está na elite do futebol. E a melhor campanha vinha sendo a desse ano. Em entrevista ao SBT no começo do mês, um dos 3 fundadores do clube sonhava com a próxima conquista do Verdão catarinense. A gente sonha com a Libertadores, né?
Então não custa, a gente pode sonhar, né? Realizar esse sonho seria uma grande homenagem àqueles que fizeram tanto pela equipe. Ter mais uma vez as ruas de Chapecó tomadas pelo verde da esperança. Em instantes, depois de tragédia, a CBF adia a última rodada do Campeonato Brasileiro. Times querem emprestar jogadores para evitar desfalque na Chape. Atlético Nacional pede que o título da Copa Sul-Americana seja dado ao clube catarinense. Nós voltamos já já. E hoje a rivalidade ficou de lado no mundo da bola. Pois é, em vez de competir, os times se uniram para prestar solidariedade à Chapecoense, Bruno. Uma atitude até inédita, não é, Nascimento? Os clubes realmente prometeram emprestar jogadores para que o time catarinense continue no ano que vem com o mesmo futebol que conquistou o país. Comemorar num dia de jogo, silenciar no outro, em que o jogo acaba sem apito, sem aviso. O sonho de conquistar a América do Sul esbarrou na tragédia, um choque geral que parou a bola hoje no Brasil. Bandeiras a meio mastro anunciavam luto nos clubes em todo o país. Cancelado. Não teve treino no Corinthians. E o São Paulo adiou a apresentação de Rogério Ceni como técnico. Na casa dos campeões brasileiros, ninguém pensava mais em festa. Assim como os clubes, a CBF também mexeu no calendário, avaliando que não há clima algum para botar a bola em jogo. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro tiveram datas alteradas. A decisão da Copa entre Grêmio e Atlético Mineiro ficou para o dia 7 de dezembro, a última rodada do Brasileirão, dia 11. Os times já fizeram um pedido à CBF para que todos possam entrar em campo vestindo as camisas da Chapecoense, verdes de um lado, brancas do outro. Longe dos gramados ganham força as mensagens de solidariedade. Nas redes sociais de quase todos os times, o mesmo símbolo e a mesma frase. Hoje, todos os clubes do Brasil são um só. E estão afinados num gesto ainda mais generoso. Em nota coletiva, as principais equipes ofereceram um empréstimo de jogadores para a Chapecoense para o ano que vem, sem custo algum. Cedemos jogadores de bom nível, de nível que possam servir ao time da Chapecoense para que ele possa remontar a sua equipe e disputar a competição de 2017. Os dirigentes também pedem à CBF que o time catarinense esteja livre do rebaixamento nas próximas 3 temporadas. Claro, o clima de muita emoção no estádio da Chapecoense. A gente vai voltar para lá agora ao vivo com o repórter Andrei Rosseto. Andrei. O clima aqui realmente é de grande emoção. A torcida aqui tomou as arquibancadas e não para de gritar e de homenagear as vítimas. Ao meu lado aqui o zagueiro Rafael Lima, de 30 anos, que joga na Chapecoense desde 2011 e não foi relacionado. Como é que está a sua cabeça nesse momento agora, Rafael? Você não foi relacionado. O que está esse momento que você está vivendo agora? Parece um pesadelo, né? Jogadores, além de atletas, grandes pais de família que nós perdemos hoje, irmãos mesmo. E quando veio a notícia, parecia inacreditável. Mas infelizmente hoje nós tivemos uma tragédia sem precedente. Jogadores que sempre deram sangue pelo clube, por isso que conseguiram colocar o clube na final do campeonato. Eu por vezes fui o capitão do time, não fui relacionado e Deus não quis que eu estivesse naquele voo. E hoje eu posso estar abraçando a minha esposa e a minha filha, mais uma vez, pelo menos. O que vai ficar desse time campeão da Chapecoense que estava no auge, Rafael? Vai ficar a cumplicidade, a irmandade, jogadores que se gostavam não só dentro do campo, mas fora também. Então é isso que vai ficar, só coisas boas. E aqui é de arrepiar, né? Essa torcida, você que pisou várias vezes aqui no gramado, já desde 2011 jogando aqui. Essa emoção agora aqui, essa torcida gritando. O povo chapecoense é um povo que acolhe muito. Desde que aqui cheguei, sempre nos momentos de dificuldade,
fomos acolhidos. E esse ano, com esse momento mágico, esse ano mágico que nós estamos vivendo, não foi diferente. Então a gente só tem que agradecer mesmo. Bom, obrigado, Rafael. Também lá do céu, vieram os 2 aviões Hércules da Força Aérea Brasileira, transportando 50 corpos das vítimas do acidente da Chapecoense. Sejam bem-vindos de volta a casa. Eram 9h28 da manhã de ontem, quando o primeiro deles chegou ao aeroporto. E já tinha gente na Arena Condá, acompanhando pelos telões do estádio. Ainda no aeroporto de Chapecó, uma cerimônia protocolar com o presidente Michel Temer. E às 11h14 da manhã, os caixões seguiram para a arena. As laterais das carretas, abertas, para que o público pudesse se despedir ao longo do trajeto. 10 quilômetros até o estádio. A chuva aumentou e o número de pessoas nas ruas também. Com a chegada do cortejo, as reações das pessoas nas ruas são as mais diferentes. Muitas delas choram, outras contemplam, algumas cantam, a maioria aplaude. Aplausos que esse time se acostumou a escutar dentro de campo. A cidade emocionada enfrenta a chuva para se despedir dos seus heróis. A gente não mede esforço nenhum, sabe? A gente vinha de qualquer jeito, sabe? Ter de dar o último adeus e tanto é que a gente tá aqui ainda. Parece que a gente não quer sair de perto deles, você entende? Parece que a gente não quer se afastar deles, entendeu? No estádio, a dona Alaide Padilha, mãe do goleiro Danilo, um dos ídolos do clube, era aplaudida. Dona Alaide vestia a camisa com a foto do filho e saudou os repórteres e torcedores. Nós vamos ouvir esses aplausos porque são mais do que merecidos. Talvez tenha sido o maior de todos, um grande gesto em todos esses dias depois desta tragédia. Na chegada dos corpos à Arena Condá, lágrimas em rostos emocionados. Os caixões apareceram pelos portões do estádio e o público reagiu como numa partida de futebol. O campeão voltou. O campeão voltou. O time está em casa. E seguiram, carregados por militares, para debaixo da tenda montada no gramado. Uma área reservada para familiares e amigos mais próximos. Bandeiras, mensagens em espanhol. Em muitas partes do estádio, referências à Colômbia, o país onde ocorreu o acidente e que soube dividir a dor com os brasileiros. O prefeito de Chapecó, Luciano Burigon, vestia a camisa do Atlético Nacional de Medellín, o rival da final da Copa Sul-Americana, que nunca aconteceu. A torcida do Atlético fez uma linda homenagem às vítimas da tragédia na noite de quarta-feira. Com o microfone, o prefeito disse que a Chapecoense não vai desaparecer e agradeceu aos brasileiros e ao povo colombiano. Muito obrigado, Colômbia. Nosotros sempre estarão em nossos corações. Colômbia hoje, para mim, é um exemplo de país. Muito obrigado, povo colombiano. Mas nas arquibancadas sobrava carinho também para aqueles que precisavam de conforto. Parentes e amigos choravam no velório coletivo. Entre as vítimas, jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes, convidados e jornalistas. Não há discurso mais forte, mais contundente ou mais emocionante do que essas imagens. Também estavam presentes o técnico da seleção brasileira, Tite, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e os ex-jogadores Seedorf e Puyol. Funcionários da Chapecoense foram a campo com os nomes das vítimas escritos nas camisas. Cada um soltou um balão branco em homenagem aos mortos. Mário Sérgio Paiva, Deva Pascovitch, Lion Espíndola. No fim, os parentes e amigos das vítimas caminharam pelo gramado da Arena Condá, erguendo a foto de seus familiares. A arquibancada, de pé, aplaudiu a retirada dos caixões. No ar, a chuva havia parado. Só havia a sensação de encontrar um pouco de beleza
na tristeza. Tem que dar um abraço na mãe antes de sair de casa, tem que beijar forte a esposa, os filhos, porque a gente nunca sabe. E a lição deles foi linda, a gente pode sim começar de baixo e conquistar muito mais do que o mundo espera da gente. Como a gente viu aí, realmente foi uma cerimônia muito triste, mas muito bonita, carregada de muito amor realmente. E ontem aí no Rio de Janeiro, a gente também teve o sepultamento e a cerimônia de despedida dos nossos 3 amigos da TV Globo, o Guilherme Marques, o Guilherme Vanderlas e o repórter cinematográfico Ari Júnior. E quem acompanhou essa despedida que a gente nunca imaginou que fosse fazer foi o repórter Delanoy, Carlos Delanoy. O avião trazendo os corpos com os colegas da RBS chegou em Florianópolis por volta das 7 da manhã. A emoção tomou conta de todos os que estavam na catedral. Nas camisetas, as fotos dos que se foram. O técnico de externas Bruno Mauri da Silva tinha 25 anos. Djalma Araújo era um dos cinegrafistas mais experientes da empresa. Ele tinha 35 anos e deixa 2 filhos. O repórter Giovanni Klein tinha 26 anos e estava há pouco mais de um ano na RBS, acompanhando a Chape. O repórter do Diário Catarinense, André Podiak, tinha 26 anos e há 6 era funcionário do Grupo RBS. Layon Espíndola, repórter do Globoesporte.com, trabalhava há 2 anos na empresa e era setorista da Chapecoense. Depois das homenagens na Catedral, os corpos de 3 dos nossos colegas foram levados para as cidades onde moram as famílias. O corpo do comentarista, ex-jogador e ex-técnico Mário Sérgio foi levado para ser cremado em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, foram velados mais 2 funcionários da Fox. O narrador Deva Pascovitch começou no rádio em 95, entrou para a equipe do Sport TV e no ano passado foi para a Fox. E o coordenador de transmissões, Lilácio Pereira Júnior, o Jumelo. Para o Rio de Janeiro, foram levados os corpos de 3 jornalistas da Fox, do repórter Victorino Chermon, do comentarista Paulo Júlio Cleman e do repórter cinematográfico Rodrigo Santana. Cleman foi repórter de O Globo e gerente de esportes do Sistema Globo de Rádio. Vitorino Chermon foi repórter do canal Sport TV. Na sede histórica do Botafogo, no Rio, bandeira a meio mastro. Os caixões com os corpos dos 3 jornalistas da TV Globo foram recebidos com emoção. Na cerimônia religiosa, palavras de conforto. Dai-lhe, Senhor, repouso eterno, brilhe para eles a vossa luz. Depois o Pai Nosso. E um demorado aplauso. Nas homenagens, abraços, lágrimas e palavras do coração. Meu amor, eu nunca imaginei estar nessa situação hoje. É muito difícil imaginar a vida sem você ao meu lado. Mas quero que você saiba que farei de tudo o que for possível para você ter orgulho de mim e de nossos filhos. Grávida de 8 meses, Caroline se despediu assim do marido carinhoso, que em dezembro seria pai pela 3ª vez. Guilherme Vanderlas tinha 43 anos e era produtor do Esporte Espetacular. Na Globo desde 2011, teve também experiências nos jornais Extra e Lance. E o que dizer de Ari de Araújo Júnior, 48 anos, torcedor do Goiás, um dos profissionais de imagem mais talentosos do país. Ari nasceu em Trindade, Goiás, e começou como porteiro na TV Serra Dourada, afiliada do SBT. Trabalhou na Globo São Paulo e estava no Rio desde 2012. Ari tinha o Thalisson e outros 3 filhos, todos cheios de orgulho da trajetória do pai. Só tenho orgulho dele. Ele é meu ídolo, ele é um cara especial, ensinou muita gente e deve agradecer a todos. Muito obrigado.
Guilherme Marques tinha acabado de completar 28 anos e trabalhava na TV Globo desde 2013. Este ano, realizou o sonho de participar de uma grande cobertura, os Jogos Olímpicos do Rio, onde vibrou com as conquistas brasileiras no vôlei de praia. Também adorava ser escalado nos desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. Henrique falou do amor que sentia pelo irmão. Eu sempre ouvi na Senhora da Paz que a gente devia dizer para chegar em casa, dizer para a nossa família, de coração aberto, que a gente ama o nosso pai, que a gente ama a nossa mãe, que a gente ama o nosso irmão, que a gente ama o nosso... quem é que seja de fato amado. E eu tentei fazer isso. E eu, graças a Deus, tive a possibilidade de dizer isso para o meu irmão. Eu, graças a Deus, tive a possibilidade de ter. É inacreditável, a gente não estava saindo junto. Eu consegui correr com meu irmão. Eu consegui ir para a bancada com meu irmão quando eu fazia 18 anos. Eu consegui passar o aniversário com ele. Eu consegui dar um beijo na testa dele antes dele viajar, porque eu não queria que ele viajasse. Falei para ele, eu te amo muito. Sei que aquele eu te amo tocou o coração dele. 3 jornalistas talentosos, o repórter cinematográfico, o produtor. Uma equipe completa, que certamente ainda poderia contar muitas belas histórias. Com seus textos, suas imagens, eles sempre traziam emoção. O repórter Pedro Bassan lembrou do talento de Ari Júnior, com quem trabalhou por mais de 20 anos. Aquele goiano caladão era um poeta do olhar. Quando Deus criou o Ari, queria provar para todo mundo que era possível construir um ser humano inteiro só com olhos, coragem e coração. Em troca, Deus teve que tirar da receita alguns itens. E assim mandou para a terra uma pessoa sem mau humor, sem capacidade de reclamar da vida, sem amargura, sem cansaço, sem medo de encarar o que quer que fosse. Com a câmera no ombro, o Ari escalou montanha de gelo, montanha de pedra, desceu correnteza, subiu em árvore, cruzou o mundo várias vezes pela areia e pelo mar. Desafiou um vulcão de igual para igual. O repórter Marcelo Correge também se emocionou. Olharam o mundo com mais atenção e mais carinho, como se eu estivesse vendo com os olhos do Gui Vanderlass, com os olhos tão especiais do nosso Van Gogh, o Ari Júnior. Depois do velório, o corpo de Ari Júnior foi levado para Trindade, cidade a 30 quilômetros de Goiânia. Guilherme Vanderlass foi enterrado no cemitério São João Batista. O corpo de Guilherme Marques foi cremado no cemitério do Caju, na zona portuária do Rio. 71 balões brancos foram lançados em homenagem às vítimas do acidente em Medellín. Hora de aplaudir quem passou a vida contando histórias e honrando a profissão. Essa semana, os 4 sobreviventes da tragédia da Chapecoense voltaram para o Brasil e vão poder passar o Natal com as suas famílias. Eu conversei por telefone com o goleiro Jackson Foman, que está internado em Chapecó. Foi a primeira entrevista dele desde o acidente. E eu fui ao Rio Grande do Sul para acompanhar o Alan Ruschel num momento especial. O guerreiro voltou para casa. O Alan Ruschel foi recebido com muita emoção ontem à noite na cidade dele, Nova Hartz, no Rio Grande do Sul. E como bem diz a música que todo mundo cantou, Sou um milagre, estou aqui. Cara, que coisa boa te encontrar. Bem? Melhor agora te vendo, cara. Milagre de Deus, né, cara? Milagre, tamo aí forte ainda, né? Isso mesmo, cara. Tamo forte. Vamos honrar os que se foram morar com Deus também. É isso mesmo. Depois de passar pelo que você passou... Estão cantando um louvor aí. Realmente o que não parecia, o que parecia não ter saído, é que eu tô falando, que eles estão falando ali. Deus me botou aqui de novo. Alan, como é que você tá? Cara, bem, graças a Deus, cara. Tô bem, feliz, né, cara, por estar aqui, por estar vivo.
É uma mistura de sentimentos, né, Cudê? Porque eu tô feliz por poder estar perto de quem eu gosto, por estar vivo, por poder estar andando. E ao mesmo tempo tu tem aquela sensação de perda, né? Porque eu perdi muitos amigos. Danilo é um cara que era muito próximo. Pra cima e pra baixo com ele e o Foman. O Danilo era o goleiro titular da Chapecoense e o Jackson Foman, o goleiro reserva, um dos 6 sobreviventes. Mas sempre tem um ou outro que tu se aproxima mais, né? E o... E o Danilo é um cara que um final de semana, 2 finais de semana atrás, eu e ele tinha ido para passear. Eu, minha noiva, a noiva dele, o filhinho dele. E essa semana a mulher dele colocou uma foto pedindo para eu tomar conta dela e do filhinho dela, né, cara? O Alan teve uma lesão na coluna, uma contusão pulmonar e pequenos ferimentos. Você imagina que você volta a jogar futebol em quanto tempo? Pelo que eu conversei com os médicos, eu acho que uns 5, 6 meses por aí, porque eu preciso de 3 meses para calcificar, né, bem a coluna. E aí depois recuperar a massa muscular, porque eu emagreci muito, né, perdi 9 quilos. 9 quilos? 9 quilos em 16 dias. Nada que um bom gaúcho não resolva rapidinho. Mais uns dias lá. E teve churrasco já, né? Fiz um churrasco lá em casa já. Fiz um churrasquinho. Tem que recuperar esse peso aí, proteína, né? Falaram que eu tenho que botar bastante proteína pra dentro, então churrasco é o que mais tem. Eu sei que deve ser duro para você lembrar esses momentos, mas eu queria que você me contasse das suas lembranças. De que você se lembra antes do acidente? Eu lembro que eu estava sentado no fundo. E aí, fundo o que é? Na última fileira? nas 3 últimas poltronas ali. Aí eu lembro que eu olhei assim pro Foma. Aí o Foma me chamava de rato, né? Me chama de rato. Rato, senta aqui. E aí eu peguei, olhei por ser ele, né? Porque eu e o Foma a gente se conhece desde 2007. E aí eu peguei, saí do lugar e fui sentar com o Foma. Nesse momento ele estava salvando a sua vida. Estava salvando a minha vida, cara. O Foman voltou ontem para Chapecó. Ele está internado, se recuperando da amputação na perna direita e ainda tem dificuldade para falar por causa da cirurgia na coluna e porque passou muito tempo entubado. Oi, Foman, que bom falar com você. Como é que está sendo o processo de recuperação? Que tratamentos você está fazendo? Tá sendo bom, tá sendo bom. Tô fazendo fono, tô fazendo fisioterapia. Foman, como é que você ficou sabendo sobre a sua perna? Olha, eu fiquei sabendo que orientação sobre a minha perna. Lá na Colômbia. Claro que foi um baque, mas eu procurei segurar da melhor forma. Porque eu queria mesmo a minha recuperação. Queria ficar bem. E é isso que tá acontecendo e eu tô muito feliz. Já te deram algum prazo para que você tenha alta, para que você volte a ter atividades normais na sua vida? Ainda não tenho nada de alta, Tadeu, porque as coisas têm que ser devagar. Sobre o que você lembra daquela noite? Olha, Tadeu, eu não queria não falar sobre isso, até porque eu não quero me envolver nesse ponto aí. Então eu procuro não ver muita coisa, até porque eu tô muito focado na minha recuperação. O zagueiro Neto está internado em Chapecó e deve ter alta ao longo da semana. Ontem ele deu os primeiros passos no quarto. Quando ainda estava na Colômbia, ele conheceu o policial que o encontrou no meio dos destroços. Você fez o partido hoje. Me conta o que o Neto contou para você. Na conversa que eu tive com o Neto, ele me contou que ele lembra de tudo. Até a queda, né? O que ele contou? O que foi? Ele falou que estava no voo tranquilo, normal, daqui a pouco as luzes se apagaram
e deu tipo uma queda de energia assim do avião e já se acendeu a luz de emergência. E aí eu perguntei para ele se falaram alguma coisa, ele falou que não falaram nada. E aí ele disse que começou a orar, né? Começou a pedir para Deus para proteger ele, para proteger a gente, nós todos que estavam no voo. E aí a partir dali ele disse que não lembra mais de nada. Quando o Alan Ruschel chegou ao hospital em Chapecó na última terça-feira, teve uma surpresa muito especial. Quando eu cheguei no quarto, cara, eu vi minha mãe, meu irmão, minha irmã ali, a alegria foi tão grande que, não sei, tu tem vontade de chorar e abraçar eles, né? Não tem mais outra explicação. Qual é o sentimento que bate no seu peito quando você pensa que você está podendo viver todos esses momentos com a sua família? Cara, é um sentimento único, não tem como te explicar, Deus, assim. Tem que saber aproveitar a vida. Queria agradecer a todos que oraram por mim, oraram pela gente que estavam lá na Colômbia. Eu, Neto, Foma, Rafael, os outros dois também que sobreviveram. A gente agradece o apoio, as energias positivas, as orações de todo mundo. E a gente daqui para frente com certeza vai procurar fazer o bem, não que antes não fazia, mas vai fazer da melhor maneira possível, fazer melhor ainda. E também realmente espero voltar a jogar o quanto antes para poder dar muita alegria para muita gente. Frozen, I held right from the start. Knew that I'd found love. Beats, facts, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to? Watching me stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I've loved you for 1,000 years. Love you for 1,000 more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave. I will not let anything take away. Standing in front of me. Every hour has come to this. One step I've died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I love you. O que você vai nos dar de presente, mais ainda? Bom, Galvão. Bora? Vou cantar então uma música gospel que eu cantei ontem na minha alta e fazer a mesma brincadeira que eu fiz para todos. Se você cantou na sua alta, ela é importante para você. Importante, importantíssimo. Com vocês, Falma!
Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Fátima Bernardes, minha amiga, que felicidade, você vai receber o FOMO amanhã no encontro com Fátima Bernardes, também o Casagrande. Rapaz, você eu não sei o que dizer você. Com 24 anos, essa força, essa explosão de alegria. Que Deus te abençoe mesmo. Obrigado, Galvão, obrigado pelo espaço. Eu fico muito feliz e com certeza é um sonho realizado estar aqui do lado de vocês todos, pessoas que são queridas pelo esporte e pode ter certeza que esse momento eu vou levar para minha vida toda. Você vai vencer muito na vida. Busque o caminho que você buscar. Você vai vencer muito na vida. Muito obrigado por sua presença aqui. Rafa, vai você. Obrigado. E o SBT Brasil se despede agora com uma homenagem às vítimas do acidente. Você fica agora com a gravação da equipe comemorando a classificação para a final da Copa Sul-Americana, que começaria amanhã. Uma boa noite. Boa noite, Brasil.